E é o que debatemos agora com a ajuda do economista Pedro Brinca, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa tarde, bem-vindo. Bom, começando por aqui, por esta proposta do PSD de reforma fiscal, é de facto a altura certa para falar já de impostos ou é uma matéria que deve ser discutida só depois de apresentado o Orçamento do Estado? Eu penso que deveria haver alguma cautela a abordar a questão dos cortes dos impostos por uma questão. Nós, quando falamos da questão da política fiscal, há aqui duas dimensões. Há a dimensão da conjuntura, daquilo que estamos a passar no momento, e há a dimensão estrutural, daquilo que queremos para o país e do que é que queremos que o país consiga atingir no médio e no longo prazo. A parte estrutural tem a ver com a inflação. Descidas de impostos é uma medida expansionista, é uma medida que dá mais poder de compra e que pode, em média, mais uma vez, agravar a questão da inflação. É um problema generalizado na maior parte dos países da Europa, em que o poder político está a ceder um pouco esta pressão para fazer políticas expansionárias de diminuição de impostos e de distribuição de liquidez e que vão lutar contra o Banco Central Europeu. E por isso é que, por exemplo, a inflação para o ano foi revista já uma décima acima daquilo que tinha sido antecipado no relatório da primavera do Eurostat, por exemplo, porque, de facto, temos a política orçamental a lutar contra a política monetária do BCE, que visa conter a pressão sobre preços de bens e serviços. Agora, o que é óbvio é que existem casos graves sociais de pessoas em privação social e material e que, em alguns países, como é o caso de Portugal, em que a distância que vai do salário mínimo ao salário médio é relativamente baixa. É um país em que, se não fossem as transferências sociais do Estado, em vez de termos as 18% dos portugueses em risco de pobreza, teríamos 43% dos portugueses em risco de pobreza. Obviamente, nesses Estados, estes problemas tomam uma outra dimensão. Eu diria que é importante, obviamente, a questão de criar um ambiente competitivo, é importante que seja mais atrativo trabalhar em Portugal, criar valor em Portugal e, nesse contexto, é preciso discutir a reforma fiscal, é preciso discutir baixas de impostos, é preciso discutir uma racionalização ou até mesmo uma reforma do Estado, de maneira a tornar esse ambiente mais competitivo. Porque nós podemos baixar impostos, mas nós também é bom lembrar que sem a ação social do Estado nós não conseguimos, de facto, manter muitas pessoas acima deste limiar de pobreza. Por outro lado, Brinca, nós mas também há margem não podemos orçamental para ouvir aquilo essa. Que não queríamos. E há margem orçamental para, de facto, efetuar essa baixa de impostos, nomeadamente numa classe média que está muito sufocada? Haver margem orçamental existe, como existiu no ano transato. E aquilo que, por exemplo, até estas propostas do PSD fazem, é muito parecido com aquilo que fez Fernando Medina em 2022, que foi usar parte do excedente orçamental para transferências e outra parte para consolidação orçamental, para diminuir o déficit. Aquilo que o PSD está a propor é um pouco diferente, no sentido que parte deste excedente orçamental iria na mesma para a consolidação orçamental, para diminuir a questão do déficit, que é importante. É bom lembrar que aquilo que está planeado de gastar de juros sobre a dívida pública até 2027 daria para pagar não sei quantos aeroportos de Alcochete ou 2 PRRs, não é? Mas a outra parte, em vez de serem transferências sociais, seria essencialmente através de um alívio da carga fiscal. É importante fazê-lo. Obviamente que há muitas pessoas a pedir apoio, que precisam desse apoio, e é legítimo que o peçam, mas essas ajudas devem ser direcionadas, devem ser cirúrgicas e ajudar quem precisa. Porque se a crise tem uma inflação, ou tem na sua natureza a questão da inflação, distribuir liquidez e poder de compra de forma generalizada só torna o problema pior, não torna o problema melhor. Agora, temos é que ajudar quem precisa. Nenhuma família pode estar em situações de privação social e material em nome do combate à inflação. Temos que ajudar essas pessoas. Agora, não é distribuindo liquidez de forma generalizada, com cheques no correio de 125 euros no correio para 90% da população, por exemplo, que nós podemos lá chegar. E é bom lembrar que nós estamos a falar no contexto de excedente orçamental, e estamos todos entusiasmados com esta questão da baixa dos impostos, que é preciso ser feita, não há dúvidas nenhuma sobre isso. É importante tornar Portugal mais competitivo para tornar a criação de valor no nosso país mais atraente, mas nós estamos num cenário histórico de níveis de desemprego baixíssimos. Se por acaso o abrandamento económico já se verificou em Portugal, nós tivemos uma estagnação entre o segundo e o terceiro trimestre. Se ela se
agravar, se nós tivermos uma contração económica, os números do desemprego começarem a disparar, quer dizer, este excedente orçamental depressa desaparece, porque a criação e a verdade, de e a verdade baixa, é que mesmo quem tem neste momento o emprego está com sérias dificuldades, nomeadamente em termos da habitação, não só para quem tem crédito até por uma nova e provável subida já amanhã, mais uma por parte do BCE das taxas de juros, e também em relação às rendas já no próximo ano, em janeiro. O Governo deve, de facto, seguir o exemplo que fez agora e instituir-se uma norma travão? É urgente que o faça? Vamos ver, para as pessoas do crédito à habitação, aquilo que vamos esperar ainda novas medidas até ao fim do ano. Aliás, foi o próprio António Costa que disse que as medidas que foram desenhadas até agora não foram suficientes para resolver esse problema. É uma medida cirúrgica. Nós temos um conjunto de pessoas, que são as pessoas que têm crédito à habitação, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas, que fizeram o seu empréstimo mais perto do início desta escalada de taxas de juros, têm muito capital em dívida e qualquer aumento da taxa de juros reflete-se em aumentos brutais das prestações. Temos que ajudar essa população em específico, temos, por exemplo, que ajudar as pessoas das rendas. Agora, quem é que deve ajudar as pessoas cujas rendas, se o Estado seguisse a lei, teriam um aumento de 6,9%? Somos nós, todos, são os portugueses, ou são os senhorios? Essa é que é a pergunta que eu faço. São os senhorios que têm que fazer a ação social que cabe ao Estado? A mim parece-me que não. Ou seja, eu estou a favor de ajudar as pessoas, os casos de privação social e material, as pessoas com dificuldades que não conseguem pagar este aumento de casa. Nós não podemos meter pessoas na rua porque elas não têm dinheiro para pagar a sua renda, mas quem deve ajudar essas pessoas somos todos nós. Não é apenas os senhorios que investiram as suas poupanças numa habitação para explorar o seu negócio. Não são esses, não é sobre esses que deve-se recair o encargo desproporcional de ajuda a estas pessoas. Parece-me a mim, até por outra razão, não é por uma questão meramente normativa, não é? Também porque é a única maneira de, no médio e longo prazo, resolver o problema da habitação é criar no setor da habitação um mercado atraente, um mercado que existam incentivos para que seja criada uma maior oferta, para que hajam mais casas, para que haja concorrência entre os senhorios pelos inquilinos. Neste momento há concorrência entre os inquilinos pelos senhorios e por isso é que temos a crise que temos. Por isso, tornar o ambiente pouco atrativo só acentua a tendência que já está a ser observada. Não é só agora com mais habitação. Já antes do mais habitação, nós vimos uma queda estrutural do número de casas no mercado de arrendamento. O pacote mais habitação veio trazer mais incerteza, mais desconfiança de quem quer pôr a sua casa no mercado de arrendamento, mas quer dizer, era uma tendência que já vinha de trás. Ou seja, é mais um congelamento das rendas, em que o peso da ajuda a estas famílias que precisam e que deve ser dada, não é? Cai de uma forma desproporcional sobre os senhorios e não sobre o Estado, que é quem, na minha opinião, deve desempenhar o papel da ação social. Nem mais. Obrigada, Pedro Brinca, pela sua análise aqui na SIC Notícias. Boa tarde, boa semana.